Olá, assista na edição de hoje do LFG News. STF entende que a União não é obrigada a pagar transplante de paciente. O entendimento foi do ministro César Peluso, aceitando alegações de que a determinação acarretaria perigo em mora inverso. O professor Flávio Martins explica a questão. Basicamente, o Supremo ele já havia decidido há alguns meses, ainda nesse ano de 2010, que o dever de custear a saúde é um dever de todos os entes federativos. TST decide que contrato de atleta não deve ser regido pela CLT. Para a Corte Trabalhista, a consolidação das leis do trabalho deve ser invocada apenas em casos de omissão, já que no ordenamento jurídico brasileiro existe a Lei Pelé, que trata especificamente dos contratos profissionais. Então, a CLT, havendo uma norma especial, ela só vai ser utilizada naquilo que não conflitar com a lei especial. E não perca no último bloco os comentários de direito penal do professor Luiz Flávio Gomes. O Supremo Tribunal Federal suspendeu a execução de acórdão que determinava que a União pagasse transplante renal para 30 pacientes de João Pessoa em outro estado. A execução também previa multa diária de R$10 mil. Ao suspender essa decisão, o presidente do Supremo Tribunal Federal, César Peluso, concordou com as alegações de que a decisão de primeira instância acarretaria perigo na demora da decisão inverso, por transferir problema de saúde do estado da Paraíba para outros estados membros da federação. A União também invocou o princípio da separação dos poderes e a organização constitucional do Sistema Único de Saúde. E sobre essa decisão polêmica, já que está assegurado na Constituição que todos devem ter acesso à saúde, e isso é um dever do Estado, vamos assistir às explicações do professor Flávio Martins. Basicamente, o Supremo ele já havia decidido há alguns meses, ainda nesse ano de 2010, que o dever de custear a saúde é um dever de todos os entes federativos, pois é algo que nós encontramos no artigo 23 da Constituição Federal como competência comum. É dever do Estado, do município, do Distrito Federal e até mesmo da União. Foi o que o Supremo disse genericamente. Mas, num caso concreto, a União provou ao Supremo Tribunal Federal a peculiaridade de uma situação, que era o transplante de órgãos. Segundo a União, não podia o Supremo Tribunal Federal, através de uma decisão, transportar todos os pacientes que dependem de transplante diretamente para a responsabilidade da União, tirando a responsabilidade dos estados e passando para a União. Primeiro porque há um procedimento para os transplantes específico, que a União conseguiu provar, que não é tão simples assim, passar todo mundo na frente, tem que existir provas de compatibilidade para que haja esse transplante ou não. E a União sustentou também, a União alegou também questão orçamentária. Ela alegou também a chamada reserva do possível. Quer dizer, não pode o Poder Judiciário ordenar, cumpra, faça, se aquilo sofre limitações orçamentárias, foi o que a União alegou. Então, diante desse cenário, o Supremo suspendeu aquela tutela antecipada por entender que, diante de tantas peculiaridades do caso concreto, não tinha como a União realizar imediatamente o transplante daquelas 30 pessoas lá da Paraíba. Porque há um procedimento técnico, não só jurídico, mas técnico para que esse transplante ocorra. Basicamente, essa foi a fundamentação. Em princípio, caberá aos estados cumprindo, basicamente, a etapa dos transplantes prevista em lei e disciplinada pelo Ministério da Saúde. Então, não podemos jogar diretamente na responsabilidade da União algo que já existe um procedimento, uma etapa prevista na legislação e no regramento do Ministério da Saúde. O problema não é nem de tanto custeio, porque daria para provar que a União tem condições disso, fazendo, claro, uma mudança orçamentária, fazendo os ajustes orçamentários. O problema não é tanto nem de custeio, mas de operacional. E essa operação vai caber aos estados, então ao estado da Paraíba e quaisquer outros estados. Você que está estudando para o exame da OAB, finalize sua preparação adquirindo o pacote Dicas Finais mais simulados na web. É uma excelente oportunidade para estudar a teoria assistindo às dicas finais e treinar a prática, resolvendo os simulados na web. Não perca tempo, adquira a partir de 10 de setembro no site www.aulastemáticas.com.br. Alunos LFG e alunos matriculados nos cursos em andamento para a OAB têm valores promocionais.
A partir de hoje, as inscrições para o concurso da Agência Brasileira de Inteligência estão abertas e podem ser feitas até o dia 4 de outubro para oficial técnico de inteligência. A taxa de inscrição custa R$ 100 para concorrer a 30 vagas. O salário do cargo é de R$ 10.216,12. Este concurso tem as fases objetiva e discursiva. E para mais informações, acesse cesp.nb.br. A 8ª turma do Tribunal Superior do Trabalho entendeu que atleta não tem direito a receber 2 indenizações por conta de rescisão de contrato, por ela estar prevista tanto na Consolidação das Leis Trabalhistas e na Lei Pelé. Para a última instância da Justiça Trabalhista, como a Lei Pelé trata especificamente dos atletas profissionais, a CLT só pode ser aplicada nos casos de omissão. A respeito disso, vamos ouvir as explicações do advogado Luiz Fernando Cordeiro. Sim, nós temos uma lei especial do atleta profissional de futebol, que é a lei conhecida como Lei Pelé, Lei 9.615 de 98, e uma vez tendo lei especial, ela prevalece sobre norma geral. Então, a CLT, havendo uma norma especial, ela só vai ser utilizada naquilo que não conflitar com a lei especial. No caso em comento, estávamos falando da rescisão antecipada. Essa lei, no seu artigo 28, ela tem normas expressas no que tange a multa no caso de rescisão antecipada. Ou seja, que pode ser de até 100 vezes o salário anual do jogador. E se for para o exterior, nem há esse limite de indenização. Agora, o problema vem quando o trabalhador, o empregador quer rescindir. Porque a própria lei fala que se o clube quer rescindir o contrato, não é pelo artigo 28 da lei. Ou seja, multa até 100 vezes o valor anual do jogador. Aí seríamos inseridos essa norma no artigo 479 da CLT, que é bem menor do que 100 vezes o salário anual do jogador. Então nós estaríamos aí com realmente uma divergência da própria lei, mas é assim que a lei determina que no caso, então, resumindo, de extinção por conta do jogador, aplicaremos a lei 9.615 de 98, artigo 28, ou seja, uma cláusula penal, uma multa até 100 vezes o salário anual dele. Se for por iniciativa do clube, a multa do artigo 479 da CLT, ou seja, metade dos salários do tempo faltante, porque o contrato do jogador de futebol é um contrato por prazo determinado. Aqui no Direito em Pílulas, de segunda a sexta, sempre um tema da jurisprudência atual para você. No caso da suspensão condicional do processo, ela é um direito subjetivo do réu ou não? É um direito automático ou não? Isso foi enfocado agora no RHC 21445, RHC 21445 do STJ. Sexta turma, ministra Maria Tereza, que se decidiu. O caso concreto era meio complexo, porque o promotor tinha opinado no sentido favorável e o juiz denegou a suspensão analisando o mérito do processo. Não pode. O juiz não pode, com análise de mérito, já começar a revolver provas, comparar provas e tudo. Com base nisso, o juiz não pode denegar a suspensão do processo. A última palavra do preenchimento dos requisitos é do juiz. Perfeito. Mas aqueles requisitos contemplados ali na lei. Não pode o juiz partir para análise do mérito para denegar a suspensão. Isso que se decidiu na sexta turma, RHC 21445, ministra Maria Tereza. Avante. E chegamos ao final da edição de hoje do LFG News. Agradecemos a você pela audiência e até amanhã.